Vamos chamando a Ana agora. A Ana vai entrar no ar aqui, ela que trabalha com o Luiz Prestes, para trazer informações sobre a Polícia Civil. Será que ela vai aparecer? Apareceu. Daí, minha querida, quais são as informações? Boa tarde para você, para o Luiz. Bom trabalho, minha querida. Boa tarde, Tony, você que nos acompanha. Acabou faz um tempo, uma coletiva da Polícia Civil que buscou apresentar, então, para toda a imprensa o inquérito que apurava o desabamento, do supermercado em Pontal do Paraná, no nosso litoral. Essa tragédia que aconteceu no último dia 22 de março e que resultou em 3 mortes e 12 feridos. A gente teve a participação nessa coletiva, Tony, tanto do delegado da Polícia Civil quanto de 2 peritos da Polícia Científica. A Polícia Civil ficou com o trabalho justamente de escutar essas pessoas, de fazer a oitiva das testemunhas, também dos envolvidos e realizar algumas diligências. O que acontece, o que ficou concluído a partir desse inquérito, Tony? Temos 3 indiciados: o proprietário da construtora por imperícia, o proprietário do supermercado por imprudência e também o responsável pela obra por negligência. De acordo com esse inquérito policial que foi apresentado hoje de manhã pela Polícia Civil, em parceria com a Polícia Científica, os 3 vão responder pelos crimes de 3 homicídios culposos e também por lesões corporais culposas. Informações importantes e que foram divulgadas pelo delegado, viu, Tony, para você aí de casa. Até o momento de inauguração, não se tinha o alvará de funcionamento, assim como algumas medidas que não foram cumpridas e que tinham sido pedidas pelo Corpo de Bombeiros. A gente conversou por meio de coletiva com o delegado. Vamos escutar uma fala dele sobre esse assunto. Até o momento, a Prefeitura de Pontal do Paraná não respondeu o ofício da Polícia Civil, no qual requisitou a apresentação de alvará de funcionamento. A Polícia Civil entende que o dono do supermercado, assim como esse responsável por administrar a obra, foram imprudentes em inaugurar o empreendimento sem a documentação necessária. Então, Tony, muita informação apresentada. A gente teve uma coletiva, conversa com esses representantes da polícia de quase 1 hora. Um inquérito, um laudo. São 198 páginas descritivas desde o momento que se começou essa perícia e mais 150 de documentos embasando todo esse laudo. Cerca de 350 páginas, Toda essa perícia sendo feita em um período aí de cerca de 30 dias, o que é considerado rápido de acordo com eles. O perito da Polícia Científica explicou alguns outros pontos. Coloquei até aqui em alguns destaques para a gente entender. A Polícia Científica foi acionada depois já do acidente, pouco tempo depois, e o trabalho foi iniciado já na noite. Para o atendimento do caso, eles formaram uma comissão que foi composta justamente por esses peritos, que também são engenheiros, que têm anos de conhecimento em causas desse tipo e que puderam acompanhar de perto essa questão. Na mesma noite já foi identificado o início, onde se iniciou esse colapso, mas eles precisaram desse tempo para fazer justamente toda essa fundamentação. E aí o perito explicou o que para a gente, É muito difícil trazer isso em termos técnicos e é por conta disso que eles tiveram o trabalho de se debruçar, de fazer esse documento extenso, cerca de 350 páginas e até mesmo apresentar em imagens 3D, acredito que a gente possa passar na tela para o pessoal de casa ver também como que foi, onde teria começado esse desabamento. A queda da estrutura foi colocada pelo perito como uma série de consequências, Foram alguns fatores que resultaram, infelizmente, nessa tragédia. Vamos escutar uma fala dele também. Baseado nos levantamentos do exame pericial feito pela Polícia Científica do Estado do Paraná, nós constatamos efetivamente um erro na execução da montagem das peças estruturais na torre daquela edificação. Nós encontramos diversos erros que estão aí constantes no laudo pericial, que tem quase 200 páginas, mas dentre eles eu posso citar falta de grauteamento de peças estruturais entre vigas e pilares. Nós temos gambiarra
gambiarra, onde foi colocado madeira para preencher um espaço vazio entre pilar e viga. Nós também temos ali a questão do cobrimento da laje, chama-se capeamento, com uma especificação menor do que em projeto, do que no cálculo, que era para ser de 10 centímetros, e nós apuramos que ela variava de 6 a 8 centímetros, e também nesse capeamento sobre as lajes pré-moldadas, protendidas, existia uma tela, uma armadura que deveria ficar sobre as lajes e avançar sobre a viga, aumentando, portanto, a resistência do bloco único da laje, porque até então, quando se coloca uma laje, ela tem uma resistência a cargas. Quando você coloca todas, você faz a equalização, o chaveteamento, o cobrimento, adequadamente ela passa a funcionar como um bloco único. E com isso, pela falta da espessura do capeamento ter sido menor do que em projeto de cálculo estrutural, pela falta da armadura sobre a viga, fragilizou aquela laje, que infelizmente não suportou, portanto, a carga. Então, uma série de fatores que, como ele disse, né, acabaram fragilizando a laje, que a viga acabou não suportando. Tem ali o que ele colocou como gambiarra, tem também essa questão, né, do setor de qualidade. Enfim, uma série de fatores, viu, Tony, que não foram cumpridos ou que deixaram passar e acabaram resultando nessa tragédia. Nesses desenhos apresentados, 3 deles até colocam, né, o colapso inicial ocorreu na borda inferior da laje e sobre a viga lateral 1, entre os pilares P11 e P19, no nível do 3º pavimento superior. Então, tudo começou nesse 3º pavimento e depois foi tendo esse desabamento, né, essa queda. A gente tem vários desenhos, estamos produzindo uma reportagem sobre esse assunto, trazendo maiores detalhes, a fala do perito, a fala do policial, explicando esse caso e esse inquérito que resulta em 3 indiciados. Viu, Tony? Volto com você aí do estúdio. Excelente o trabalho teu e da polícia. E se alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa vai ser omitida por conta disso, daquilo, está aí o relatório. Não foi omitido nada, não. E está muito, muito claro o porquê que esse desabamento parcial do Superrede de Canoas aconteceu. Até gambiarra foi feito lá, não sou eu que estou falando, estou repetindo o que o perito falou. Então, Ana, muito obrigado pela tua participação. É lógico que você vai fazer esse VT aí trazendo mais detalhes para a gente. Nós vamos conversar mais com você daí sobre esse caso, tá bom, querida?